Primeiro, não sei se todo mundo conhece a gente, eu sou o Renan Eu sou a Naíra. e hoje é um dia especial para aqueles que se relacionam, né? Então, para aqueles que estão juntos, que estão casados, que estão se relacionando, feliz Dia dos Namorados. E é um dia especial também para aqueles que não se relacionam, porque é melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado, né? É um dia tão especial quanto, na verdade, né? E antes da gente começar a falar sobre relacionamento, sobre contar um pouco da nossa história, eu quero agradecer vocês que já estão aqui também, chegaram um pouco antes do horário que a gente costuma chegar. Agradecer também quem enviou as perguntas, a gente vai responder elas mais para frente. Então, antes da gente começar a falar sobre relacionamento, primeiro, quem aqui se relaciona? É, Curte, namoro ou casamento, ou que seja, levanta a mão. Levanta a mão alto, porque, gente, a gente não enxerga. Amém. Bom, quem é solteiro? Amém também. Amém. Então, antes da gente começar a falar sobre se relacionar, a gente queria introduzir falando sobre a vida de solteiro. Como essa fase é importante e muitas vezes desvalorizada, acho que socialmente e talvez dentro da igreja até mais, assim, né? O relacionamento e o casamento são coisas muito importantes. É incrível, a gente está casado há 2 anos e um pouquinho e é muito bom. Mas a fase de solteiro é uma fase muito importante. E eu sei que na maioria das vezes as pessoas lidam como uma fase ruim, né? Como tipo, estou sozinho, estou carente e para quem segue qualquer página de meme do Instagram, com certeza você viu algum meme hoje de um solteiro chorando. E isso é realidade para muita gente, mas não deveria ser, né? A gente até estava conversando antes de iniciar o culto e a gente estava comentando, né? A gente falou, nossa, é legal, é muito bom para quem está aqui no culto e se relaciona, mas é tão bom quanto para quem é solteiro, porque isso é maravilhoso, porque você está no lugar certo, nessa fase em que você é solteiro e tudo mais. E eu compartilho muito do que o Renan falou, né? Infelizmente, a sociedade ela vende essa visão de que se você é solteiro, que dó de você, né? E é uma mentira isso, não deveria ser considerado dessa forma. E a real é que, assim, se você tá infeliz solteiro, você entrar num relacionamento vai te fazer, tipo, infeliz acompanhado. E vai Só fazer a isso. outra pessoa infeliz também. A pessoa não vai suprir uma felicidade real que você precise, né? Então, a gente queria falar alguns pontos, tipo, do que é importante você considerar como solteiro. Tipo, o que você faz enquanto você tá solteiro. Quais são as coisas que você pode investir enquanto você estiver solteiro, né? E entender que você pode, na verdade, você deve ser feliz enquanto você está solteiro. Então, acho que a primeira coisa é você conseguir discernir o tempo, né? E eu acho que quando as pessoas se convertem, o crente ele tem uma mania muito de pode e não pode, de certo e errado, tipo assim, né? E algumas coisas não são tão simples assim. Então, por exemplo, não existe uma idade definida, assim, né? Tipo assim, você tem que ser solteiro até tal idade. Depois disso, você tem que estar se relacionando. Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender na sua vida. E tudo que envolve relacionamento, falando biblicamente aqui, o único tipo de relacionamento bíblico real é casamento. Tipo, na Bíblia, ou você é solteiro ou você é casado, né? Esse meio termo e essa transição a gente criou, né? E são fases importantes também, mas a Bíblia só considera um relacionamento profundo no nível do casamento. Mas a questão é que tudo que envolve relacionamento exige muita maturidade do ser humano, né? Então, o relacionamento ele nunca vai ser para uma criança ou para alguém imaturo. Então, entender esse tempo, a maturidade já começa daí, entendendo quando que para você faz sentido estar com alguém ou não estar com alguém, né? Então, dentro disso, dentro de tudo aquilo que você vai viver como solteiro, existem coisas que você pode definir aquilo que você quer viver, né? E até respondendo uma das perguntas, Lá vai essa é você minha. responder que coisa Já que vou eu adiantar responder. aqui. Não,
Peraí. Essa daí você que vai responder, vou deixar para depois, então. Pode continuar. Mas é que, dentro disso, é importante que você não ceda, tipo, às pressões dos outros. E hoje, como um grande problema, né, que a gente tem um grande gatilho mental para todo mundo, que são as redes sociais, é você criar essa comparação em relação a tudo. Então, muitas vezes a pessoa, ela nem sabe se ela está bem sozinha ou se realmente ela quer alguém, mas muitas vezes ela vê que tá todo mundo entrando num relacionamento, a galera que ela estudava, tipo, meio que já tá todo mundo casando, tá tendo filho, tá não sei o quê, e você acha que você tá ficando para trás, e, tipo, e a gente coloca isso numa balança e meio que joga todo mundo ali na mesma panela e acha que a vida de todo mundo tem que ser igual, e a real é que não é assim. Tipo, você não tem uma idade, o que você precisa inicialmente para começar um relacionamento é ter maturidade. Existem outros fatores, mas esse é o primeiro. Mas a maturidade já começa desse momento em que você entende, tipo, quando é o momento ideal para você. Não para os outros, não porque estão te pressionando, não porque você está se sentindo pressionado, não porque a família está te cobrando, ou os pastores, ou sei lá quem que está te cobrando, mas entender qual que é o momento que você está pronto para uma fase dessa. E acho que dentro do período de solteiro, assim, é um período que você pode viver plenamente ele, assim, com tudo que você tem. Eu estava brincando com o Renan, falei, tipo, hoje a gente vai conversar e talvez a maioria do pessoal que conhece a gente, talvez conheceu a gente quando a gente já estava junto, porque a gente está junto há mais de 5 anos já. Então, talvez a galera tenha uma visão de, tipo assim, eles, tipo, estão juntos desde sempre, se relacionam desde sempre. Mas não é assim. Né? Quando a gente estava analisando, tipo assim, quais foram os pontos que colaboraram para o nosso relacionamento? E, a nossa vida de solteiro, com certeza, foi algo que colaborou muito para o nosso relacionamento, né? Cada um teve a sua trajetória de solteiro, mas, assim, eu vejo o quanto foi importantíssimo, né, esse período. Eu seria solteira, eu seria a pessoa que estaria aqui, com certeza, lançada aos pés do Senhor, dando tudo que eu tinha e vivendo plenamente esse momento. E eu acho que quando você vive isso plenamente, você vai se tornando uma pessoa mais completa, você vai entendendo como o Senhor é tudo que você precisa, e isso te torna uma pessoa mais madura, isso te torna uma pessoa que está apta, né, para um próximo, né, para um passo seguinte ou para algo assim. Então, gente, o tempo de solteiro é maravilhoso, né? Aproveitem isso com tudo que vocês têm, vivam tudo que vocês têm para viver. Quando a gente conversa, né, com algumas pessoas que são solteiras, eu sempre falo, você pode fazer muito mais coisas agora do que quando você for casado. Então, sei lá, você tem vontade de fazer um intercâmbio, faz solteiro. Né? Aproveita isso, aproveita essa fase e você vai colher muitos frutos da fase de solteiro quando você estiver se relacionando também. Então, é muito proveitoso. E nisso, tipo, considerando que não existe, né, essa idade ideal do relacionar-se, acho que o primeiro ponto, antes de falar de relacionamento, é você se conhecer. Tipo, você se conhecer em todos os aspectos que eu digo. Né? Então, assim, no sentido de saber o que você quer para a sua vida, o que você deseja fazer, quais que são os seus planos, porque quando você tem tudo isso muito bem definido que eu quero dizer assim, pelo menos os próximos passos da sua vida, é importante você ter isso, porque até isso, os seus valores, os seus princípios, as coisas que você sonha, vão servir até de filtro, digamos assim, para saber quem é a pessoa que vai entrar na sua vida para compartilhar isso. Então, a fase de solteiro é muito boa e você deve aproveitar para realmente fazer tudo. Tipo, é uma fase, mano, para você estudar muito, para você se formar na escola, para você fazer faculdade, para você fazer pós, para você fazer mestrado, sei lá o que você vai querer fazer. Mano, para você viajar, para você fazer um intercâmbio, para você juntar dinheiro, para você, sei lá, tirar carta, para você curtir com a sua família, para você viajar com seus amigos, para você fazer missão, tipo, não sei, para você poder fazer várias coisas que dentro de uma vida de casado, não que, né, o casamento vai impedir a sua vida, mas algumas coisas elas são mais complexas, você precisa tomar decisões em que você já não vai estar mais sozinho,
né? Então, é importante que você entenda todos esses planos também que você tem para a sua vida. E eu acho muito sábio, na verdade, de quem consegue entender até coisas que é bom ele planejar isso para antes, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que pesa para muita gente é a questão de trabalhar, fazer faculdade e casar, né? Tipo assim, meio que tudo na mesma fase. Para algumas pessoas isso é tranquilo, para outras pessoas é muito pesado. Eu, particularmente, né, os três ao mesmo tempo, eu acho que é muita coisa. Mas, assim, é aquilo que eu falei, é da maturidade da pessoa entender o que faz sentido na vida dela, né? Então, você quer falar? Eu te interrompo, pode finalizar. Então, é importante você entender, tipo, o que você tem que viver como solteiro, sabe? Tipo, faz uma listinha das coisas que você quer fazer como solteiro. Tipo, mano, sei lá, ok, agora a gente está no meio da pandemia e o negócio está meio caótico, né? Mas, fora essa condição, coloca, tipo, mano, às vezes, alguma coisa que você tem vontade de fazer, tipo, mano, viajar sozinho, tipo, sei lá, pra casa da sua tia, brincadeira. Mas, tipo assim, qualquer lugar que algumas coisas que você tenha vontade de fazer, e investimentos que você tenha que fazer na sua vida, né? Tipo, eu acho que isso é o mais importante. Entendendo que a maturidade para o relacionamento é você entender em que você chegou no momento em que você chegou no nível em que você queria sozinho e que agora a sua vida vai avançar junto com outra pessoa e que você está pronto para dar. Tipo, você não pode entrar num relacionamento porque você precisa. Tipo assim, você tem que saber que você chegou numa fase da sua vida em que você está bem o suficiente e que agora você pode perder. Porque o relacionamento, no casamento, na verdade, você vai viver para o outro, né? Você também recebe coisas, óbvio, o relacionamento é muito bom, mas a intenção do relacionamento é que você perca, é que você ceda, né? É que você ame. Então, estar pronto, digamos assim, é quando você consegue entender esse seu momento, né? Você fala, tipo, já fiz um monte de coisa que eu queria fazer, tipo, agora minha vida tem que ir para um outro nível, eu já tô bem o suficiente para alguém me sugar. E trazendo um pouco, né, uma coisa que a gente quer deixar muito claro para todos vocês é que, assim, em momentos que nós usarmos exemplos de coisas que aconteceram na nossa vida e tudo mais, gente, isso não é regra, tá? Princípios bíblicos, eles não são alterados, eles são os mesmos, princípios bíblicos servem para todo mundo. Mas como o Senhor vai trabalhar na vida de cada um, isso é muito individual. Então, de forma alguma, a gente quer trazer que, nossa, é desse jeito que tem que ser feito, porque foi assim com a gente. Não é isso. Mas a gente vai acabar, né, usando de alguns exemplos também. E aí eu queria compartilhar um pouco de como foi, então, esse período para a gente de fase de solteiro para início de um relacionamento, né? Vou falar da minha parte. Eu me converti no final de 2014 e, assim, eu não tinha intenção de casar, sabe, aquela visão assim, enfim, me converti, o Senhor começou a trabalhar no meu coração e, de fato, eu descobri um amor por Ele, né? E eu estava lançada totalmente nisso, eu estava num tempo em que eu não queria pensar em relacionamento, e que estava tudo bem, e era aquilo que eu queria viver. Porém, chegou o momento, né? Então, eu me converti no final de 2014 e no final de 2015 o Senhor começou a falar no meu coração de que tinha chegado uma nova etapa na minha vida. E eu fiquei brava, porque eu falei, eu tô aqui, eu tô super bem, tipo assim, agora que minha vida começou, né, a ganhar um pouco de sentido, tipo, eu não quero mudar isso, né? Acho que pode ser um pouco precipitado e tal. E eu estava meio que nessa fase, assim, com Deus, né? E aí eu entendi que era, de fato, um plano do Senhor ali para aquele momento e tudo mais. E a única coisa que o Senhor falava no meu coração é: ora, vai orar, vai mergulhar e deixa que eu vou fazer o restante, né? E aí, nesse meio tempo, tem o lado do Renan, de como ele estava. Eu só tinha um ano de convertida, não conhecia muita coisa, e o Renan tinha uma outra história. Eu, na verdade, também não estava, tipo, com a mínima vontade de me relacionar. Acho que daqui, pelo menos que eu estou vendo, o Dudu era bem, bem próximo de mim já também. E eu estava muito de boa, assim, tipo,
E eu era cobrado até por uma galera da igreja, assim, né? Tipo, mano, e aí, né? Enfim, tipo, eu Porque sou já uns estavam 5 anos falando, mais tipo assim, velho do que a Naíra, olha, né? aquela história, né, que muitas vezes a gente ouve, infelizmente, olha, né, já tá com uma idade, precisa se relacionar, Quem né? escolhe muito é escolhido, e essas papagaiadas, né? Não E caiam eu tava nessa. muito suave, assim, tipo, eu sabia, e é por isso que eu falo, tipo, da questão da maturidade. Eu sabia que eu tinha coisas que eu precisava resolver na minha vida, tanto de coisas naturais, terrenas, familiares, etc., quanto coisas internas minhas. Tipo assim, eu sabia que eu precisava amadurecer em algumas coisas para que eu entrasse num relacionamento de maneira séria, porque eu nunca tive a intenção de entrar num relacionamento para, tipo, vamos ver no que vai dar, né? Então, assim, para mim era muito mais saudável eu estar sozinho e eu resolver as minhas maluquices sozinho, né? Então, assim, e foi isso que eu fiz. E nesse momento em que Deus começou a falar com a Naíra, eu não estava nem orando, tipo, mano, por nada, enfim, eu estava muito, muito de boa. Isso foi no final de 2015. E aí eu lembro que eu estipulei uma data para mim, assim, tipo, que no começo de 2016 eu ia começar a orar sobre isso e ia me abrir para isso. E assim foi. Em janeiro de 2016 eu comecei a orar. E aí teve um dia que, mano, né, assim, para quem conhece um culto normal, já sabe mais ou menos como a Naíra é num louvor de culto, assim, né? E aí, e aí eu lembro que o prédio era virado ainda, tipo, era pra lá e tal. E ela passou pra ir no banheiro, tipo, a gente meio que cruzou um com o outro, e na época a gente não, tipo, a Naíra Aí o Renan era chegou. muito estranho, gente. Ele era muito mais estranho do que ele é hoje. A Naíra chegou na igreja na minha célula, né? Tipo, na época eu era da célula da Renata e a Naíra chegou na célula, mas logo depois eu saí porque aí a Renata multiplicou uma célula comigo. E aí, enfim, então a gente não tinha, tipo, quase nenhum contato, assim, a gente não era amigo. E eu lembro que ela passou por mim e aí eu fiquei, tipo, será, né? Vai que... Enfim, e aí eu fui orar, e aí passei ali umas 3 semanas, um mês orando, e aí na época eu falei com o Thomas, né, que era o discipulador, tipo, enfim, dos dois. Eu lembro que ele conversou com a Renata também e falou com ela, né, tipo, queria saber se ela estava conversando com alguém, se não estava, né, tipo, a gente não tinha contato, não era amigo, então não dava para chegar assim, né, vai que já estava conversando com outra pessoa e ia ser chato, enfim. E aí, você quer falar da sua parte nesse meio tempo? Não. Aí, enfim, aí o Thomas veio conversar comigo, aí eu falei, tá, vou conversar com esse rapaz. E, na verdade, Deus já estava falando comigo a respeito do Renan. Aí eu falei, ok, vou conversar com ele. Aí eu fui para casa, eu fui orar, e eu falei, mas eu não quero, eu tô bem solteira, tal. Eu voltei pro Thomas e falei, Thomas, esquece, eu não quero, fala para ele que eu não quero, eu tô bem assim. Mas a informação já tinha chegado para mim que ela queria. Tipo, no sábado ela falou para mim, tipo, sim, vamos conversar. No domingo ela falou que não ia mais. Eu tomei uma bota em 24 horas. Enfim, eu tava nessas, aí a Renata veio, conversou comigo, falou, amiga, né, é só conversar, tipo, você não vai casar com ele, calma, né. Aí, enfim, eu fui orar, fui jejuar, tal, eu falei, bom, Deus tem falado comigo, vamos ver o que vai dar. E aí entra, né, nesse começo de relacionamento, gente, e de verdade, foi uma bosta. Sério, eu acho que quem vê as fotinhos no Instagram, né, quem desde o começo via, ai, que bonitinho, gente, uma bosta. Juro. Eu lembro que na época, quando a gente começou a conversar, né, então, tipo assim, aquela conversa de tipo, você gosta, tipo, mais de frio ou de calor? Tipo, eu gosto de calor. E ele, tipo, eu gosto de frio. E eu, tipo, nossa, nada a ver, né? E aí, eu lembro que eu mandava mensagem pra minha amiga, e falava, por que eu tô fazendo isso? Tipo, a gente não tem nada a ver. Tipo, mano, mó chato conversar com ele, é mó saco fazer isso. E o começo foi bem assim, tipo, foi bem lento. Tipo, a gente não teve aquele, sabe, quando dá aquele match, que você fala, nossa, olha, tem tudo a ver, olha que lindo. Mano, não tinha nada disso, não tinha esse romance todo. E foi uma construção muito lenta, né? Muito lenta, assim, muito racional. Isso até, assim, para quebrar um pouco, né, do tabu do negócio, a gente começou a conversar, e muitas vezes o começo do relacionamento, a gente fez corte, enfim, é uma das coisas que a gente defende muito a ideia nisso também, é realmente você conhecer a pessoa, tipo, é para você conversar e é para ser muito racional, tipo, a gente não começou um relacionamento, essa parte da conversa, não tinha nada assumido, etc., com nenhum sentimento, eu não gostava dela, tipo,
E isso era muito claro, para mim e para ela. Tanto que na primeira vez que a gente foi conversar mesmo, assim, tipo, o nosso talvez seja até um pouco diferente, porque muitas vezes, acho que a maioria das pessoas começa um relacionamento que veio de uma amizade, né? Mas logo no começo eu falei para ela, falei, ó, você sabe que, né, eu te chamei para conversar e, mano, a minha intenção é, tipo, saber se isso vai dar num casamento. Então, assim, ou a gente vai casar ou não vai dar em nada e acabou, cada um pro seu lado, né? Tipo, Aí eu não tem fiquei muita assim, outra tipo, opção. Essa foi nossa primeira que conversa. legal, que bom. E, então, assim, o que eu acho que muitas vezes as pessoas esperam, também tem uma expectativa, né, do Evangelho segundo o Walt Disney, que as pessoas acham que, mano, você vai começar, tipo, apaixonado e etc. E, mano, muitas vezes não é. Não que não possa acontecer, Não, gente, pode acontecer, você mas pode não é um olhar para a padrão. pessoa e ter aquela troca, Tipo, que você fala, é ela, mas às vezes não. Então, muito pelo contrário, isso é construído junto, assim, tipo, vocês vão construindo isso com o tempo. E essa fase antes, tipo assim, do casamento, toda a fase antes do casamento, de verdade, tem que ser, assim, o mais racional possível. Você precisa ser espiritual, sua emoção vai estar envolvida nisso, mas, de verdade, você precisa conhecer a pessoa de verdade. Tipo assim, você precisa, desde o começo do relacionamento, óbvio que o negócio vai tomando liberdade, né? Mas, aos poucos, conforme essa liberdade vai sendo tomada, você precisa ter a segurança de poder perguntar o que você quiser para a pessoa. Tipo, você tem que estar dentro de um relacionamento em que exista essa transparência, de você perguntar coisas que sejam desconfortáveis e talvez você né, tipo assim, você tem que estar preparado para ouvir a resposta também, mas você tem que saber com quem que você está e a pessoa tem que saber quem você é também de verdade. e também usar esse período de relacionamento que antecede o casamento de verdade, gente, para ponderar. Eu sempre falei isso pro Renan. Falei, Renan, eu preciso estar, tipo assim, certa do que eu tô fazendo, porque se a gente casar, é para sempre, né? Eu sempre, a pastora Solange sempre falou, né? Tipo, quem é solteiro, abre o olho, porque depois que você casa, você tem que fechar o olho. E é verdade. Então, assim, você tem que conhecer tudo que der nesse período, porque depois é a pessoa que vai estar com você. Então, a gente tinha muitas conversas, assim, sobre princípios. Sério, gente, se alguém acompanhasse o nosso relacionamento, não ia achar nada muito, ai, que lindo, dá para fazer um filme. Ninguém ia achar, porque era muito racional de fato, né? Mano, a gente tinha umas conversas a gente sempre conversava, assim, em lugares, tipo, públicos, assim, né? Restaurante, padaria, etc. Teve uma vez que a gente estava no Burger Map que o garçom veio perguntar se a gente estava bem. Tipo assim, só pra você ter noção do porque vocês climão. estão com uma A gente cara não tava muito tretando, feia. tipo, a gente não era de brigar, assim. Mas a gente tinha conversas sérias, tipo, e é muito importante que você saiba a pessoa que você está se relacionando, do começo até a hora que você casar, é importante que você saiba tudo, o que ela pensa sobre Deus, o que ela pensa sobre a fé, o que ela pensa sobre família, o que ela pensa sobre filhos, sobre finanças, sobre educação, tipo, mano, você tem que saber tudo. Saber, a pessoa tem que saber tudo. E observar também, Sim. porque ainda assim, tipo, a pessoa pode falar que ela é assim, mas é muito importante para poder observar, sei lá, como que a pessoa trata a família, como que a pessoa é de fato com os compromissos dela, coisas assim. Gente, isso é muito importante, é que a gente acha que a paixão é mais importante. Você tem que tirar um pouquinho o brilho do olho, né? Tipo assim, ter um olho paixão, um pouco mais ela tem o seu lugar, essa coisa apaixonante tem o seu lugar, mas não pode cegar a gente ao ponto da gente aceitar qualquer coisa. Né? Hoje a gente vê muitos casamentos frustrados, falidos por conta disso, né? Tinha todo aquele romance. Só que, beleza, e se não tiver isso? E se uma hora isso, né, passar? Então, você tem que estar ali conectado com quem a pessoa é de fato. E só antes da gente ir para as perguntas, só queria também falar sobre uma questão que eu sempre achei muito importante pontuar dentro da experiência de relacionamento, porque eu tive muita frustração com a experiência de relacionamento. Eu vim do mundo, eu tive, né, algumas experiências no mundo, mas eu nunca tinha namorado, nunca tinha me relacionado, tipo, por um tempo com ninguém. Mas eu sempre tive aquela visão maravilhosa do Instagram. Então, tipo assim, chegou sexta-feira, sexta-feira ele vai parar aqui, vai me levar para jantar, e vai ser maravilhoso, entendeu? A gente vai ficar fazendo planos. Era essa a visão que eu tinha. E foi muito frustrante,
porque a gente teve muitas questões sérias durante o período de corte, questões que a gente precisava dar respostas, maduras, e que não tinha nada de encantamento. E eu lembro que uma vez a gente conversou na padaria, eu falei para o Renan, Renan, de verdade, eu estou frustrada, porque eu imaginei que ia ser tudo colorido, né? E aí a gente começou a entender que, de fato, isso tem, sim, lugar, gente. Não estou dizendo para você ficar com uma pessoa e ser, tipo, nossa, só racional, eu não vou nem gostar da pessoa. Não é isso. Mas que muita coisa que colocam na a nossa vista é marketing, sabe? É publicidade ali, é uma venda de como tem que ser. E aí, quando você entra, você fala assim, esperei no Senhor, né? Guardei a minha vida para o Senhor. Agora que eu encontrei a pessoa do Senhor, agora é só maravilha. E aí você começa a se frustrar e aí você começa a achar que não é de Deus. Aí você tem um desafio muito grande para passar no relacionamento e você acha que não é de Deus. E aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta já, porque perguntaram para a gente qual foi o maior desafio que a gente teve, tanto na vida de casado quanto em corte, como a gente superou isso. E só para vocês terem ideia, a gente passou por um período na corte em que o Renan praticamente estava em depressão. E, assim, era muito delicado, porque ele sumia, assim, e não era por mal. Eu sabia que ele estava, tipo, trancado no quarto dele, mal. E eu tinha que ter maturidade para lidar com isso. Tipo assim, eu não podia querer fazer os meus gostos. Tipo, eu queria sair com ele, mas eu tinha que colocar isso no bolso e eu tinha que ir lá, sei lá, ser uma mulher espiritual e ajudar ele. E eu me lembro até de um dia que eu estava aqui no prédio orando e a pastora Solange chegou e estava nesse período que o Renan estava muito mal. E ela olhou e falou, Fia, não sei se você vai casar com esse homem, né? Não se prenda a isso, mas assim, tem um espírito de morte sobre a vida dele e você é uma peça fundamental para isso. E eu assim, tipo assim, eu louca para ficar noiva, para ver aquela maravilha. E eu morrendo. E o Renan morrendo. E eu lembro que eu saí daqui do prédio, correndo, e cheguei na casa dele, tipo assim, tarde da noite, e falei, precisava vir te ver, porque, sei lá, preciso estar aqui, a gente pode orar, não sei, a gente pode conversar, mas você tem que sair dessa. Então, a gente passou por momentos muito delicados, né, ali no relacionamento. E se a gente fica só nessa ilusão, a gente cai fora. A gente fala, tipo, não era assim que eu esperava, então não é de Deus, sabe? E isso é mentira. Então, isso foi um desafio que a gente teve na corte, além de outros. E no casamento também a gente teve um desafio bem no começo, um desafio financeiro muito grande. A gente se programou, né, para tudo no casamento. A gente casou, a gente não tinha dívida nenhuma do casamento. Porém, a gente estava... Né? Nem do casamento, nem de nada. Não, a gente não tinha, né, dívida, a gente estava programado para isso. Porém, a gente casou e o Renan não estava recebendo salário. E eu tive uma crise de pânico e eu precisei sair do emprego. Então, o que a gente faz, né? A depressão, a crise de pânico, só maluco. E aí a gente teve que, tipo, como que a gente vai lidar com isso, né? E aí, na pergunta, né, tipo, como que a gente lidou com isso? E, mais uma vez, a gente tinha que escolher ser maduro. Então, a gente tinha que escolher que a gente não ia tirar uma fotinho bonita para o Instagram jantando. A gente ia comer algo mais simples e a gente ia priorizar as contas da casa. E se não dá para viver uma vida de viagem, se não dá para trocar de carro, ok, gente. Né? Isso faz parte. Então, assim, o relacionamento e tudo que Deus prepara é muito de Deus, é muito bom, mas não significa que não vão ter desafios, tá? Vão ter e serão fundamentais para forjarem vocês, para aproximarem vocês, para darem experiências com Deus. Então, tudo isso é muito bom. Bom, e agora a gente vai entrar aqui em algumas perguntas que o pessoal fez. Só antes de falar isso, né, como a Naira comentou, primeira coisa, algumas coisas, várias coisas na vida, na verdade, elas não são tão preto no branco, assim. Quando você cresce e você vai lidar com algumas coisas, você percebe que muitas áreas da vida elas são meio acinzentadas, digamos assim. E muitas respostas elas não são simplesmente prontas. Tem coisas, né, falando aqui de princípios bíblicos, que são muito claros, sim. Mas tem muitas coisas que a gente precisa entender o contexto, tipo, que é a vida da pessoa. Então, nem todas as respostas são assim, né, muito sim, não, pode, não pode. Tem esse detalhe.
A outro detalhe é que tudo aquilo que a gente falar, tipo, nossa, graças a Deus a gente teve um relacionamento ótimo, pela graça de Deus, zero mérito nosso. Mas, ainda que o nosso relacionamento, pela graça de Deus, foi um modelo, não é um padrão, assim, né, tipo, único. As pessoas são diferentes e os relacionamentos, eles têm seus altos e baixos também diferentes, né? E também, todo o conselho que a gente der aqui, etc., existe uma perspectiva nossa. A gente só teve o nosso relacionamento, então a gente tem a nossa perspectiva. Então, talvez alguma resposta que a gente der aqui, se não for o suficiente, é bom que você também pergunte para outros casais, porque as pessoas também podem ter respostas que complementem aquilo que a gente vai sigam aqui. também pontos de vista bíblicos, tá? Sempre, A Bíblia não muda, o que está ali na Bíblia não muda, mas o ponto de vista e coisas específicas, isso pode mudar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Falem os benefícios de se guardar até o casamento. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem direta, né? Então, assim, o primeiro benefício, e deveria ser suficiente de se guardar até o casamento, é que você está obedecendo a Deus, e só. Tipo, essa poderia ser a minha resposta, e para você, como uma pessoa convertida, deveria ser o suficiente. Colocando num contexto geral, não só de relacionamento, mas acho que existe muito uma expectativa de muitos cristãos, em qualquer coisa, ela entender que ela precisa ter algo para receber quando ela obedece a Deus, né? Tipo, por que eu vou fazer X coisa? Tipo, o que eu ganho com isso? E a vida cristã não é para saber o que você ganha com isso, né? Então, assim, como filho, né? Como comprado de Deus, entender que você está obedecendo e fazendo a vontade de Deus deveria ser o benefício único para você e suficiente, entendendo daquilo que você está fazendo, né? Mas existem outros benefícios de você se guardar. O primeiro é que você pode evitar muita frustração. O segundo é que você, sendo mulher, você pode evitar uma gravidez. Você, sendo homem ou mulher, você pode evitar uma DST, uma doença sexualmente transmissível, para quem não sabe o que é. Então, tem muitos benefícios naturais que você pode evitar, né? Tem muitos benefícios emocionais que você pode ter no sentido de você se guardar. Para quem já teve experiências sexuais antes, convertido ou não, e etc., pode contar de muitas problemáticas que trouxeram para a sua vida. Inclusive, aqui, trazendo a sexualidade nem só no sentido até do sexo em si, mas até numa questão de pornografia e etc., isso sempre corrompe a alma e é sempre prejudicial. Então, assim, nesse sentido, o benefício de você se guardar até o casamento primeiro, você vai estar obedecendo a Deus. E isso é mais do que o suficiente para que você permaneça até lá. E dentro do casamento, você vai colher muitos frutos bons disso também, porque você não vai ficar comparando com outras experiências que você já teve, isso não vai perturbar a sua mente, você consegue desfrutar de um relacionamento pleno, de amor ali com a pessoa que você está, que você ama, que você assumir um compromisso até a morte. Então, tem muitos benefícios, mas fiquem com isso, de que obedecer a Deus é sempre um benefício suficiente, você não precisa ganhar nada mais além disso. Amém. Outra pergunta. Tem diferença entre ter relações sexuais namorando e ter sem estar namorando? Os dois são considerados pecado ou só quem está namorando está errado? Gente, no geral, fora do casamento, todo mundo está em pecado e está tudo errado. Ponto. O único parâmetro que a Bíblia tem para considerar o sexo santo e permitido é o casamento. Então, como assim, cônjuge, inclusive. Exatamente, isso é muito importante também, gente, com o seu marido, com a sua esposa. É só ali que o sexo é de fato permitido, que ele é, né, considerado como uma bênção e que ele não é considerado pecado. Então, fora isso, é sim. Ai, mas Naira, a gente vai casar semana que vem. É pecado. Porque aos olhos de Deus você continua solteiro. Acho que de uma forma bem direta também não tem muito o que falar, né? Sim. Como eu falei, tem áreas muito cinzentas. Essa não é uma delas. Não é.
Tem muitas coisas que... Nesse caso, a Bíblia deixa assim, preto no branco. Gente, a relação sexual, ela é para o casamento. Ponto. E preliminar... É tudo para o casamento. Ponto, gente. Não tem nenhum porém. E se por acaso... mas isso já aconteceu, aí sim você tem como se arrepender, como buscar ajuda, como mudar. Mas você nunca vai ter uma graça que te permite pecar, tá? A graça, ela vai te dar diversas coisas, mas a graça, ela nunca vai dar brecha para o pecado. Isso não é graça, tá? Já está emendando com uma outra pergunta aqui, que é como um casal pode deixar uma rotina de fornicação? Então, assim, a primeira coisa é se arrepender, né? Aliás, entender aqui, a pessoa perguntou, né? Então, acho que já existe a consciência de que a pessoa está ali, ela está numa rotina e ela sabe que está errada. Então, assim, o primeiro passo é vocês se arrependerem. Acho que precisa existir um perdão mútuo, porque você está pecando e você está fazendo outra pessoa pecar, então os dois estão errados nesse sentido. Buscar ajuda, confessar para alguém maduro que possa ajudar vocês como casal e tomar uma atitude prática de entender que ou vocês colocam limites para que isso não aconteça, ou vocês terminam e entendem que não dá para continuar assim e opta por uma vida santa, porque é melhor você ser santo sozinho do que você ser um pecador acompanhado. Ou vocês casam e aí vocês transam quantas vezes vocês quiserem, para sempre, pronto. Fim. Isso não é um motivo, tipo assim, não deve ser um motivo, o motivo ideal para casar. Mas existe um versículo também que fala que é melhor você casar do que você se abrasar. Então, se está quente, a Bíblia te dá respaldo para casar também. Então, assim, não seria errado. Quais atributos eu devo ter antes de pensar em me relacionar? Eu acho que, principalmente, você tem que ser uma pessoa que está satisfeita em Deus. Deus, ele é de fato completo. E Deus, ele é completo também no que nós precisamos, né? Para mim, um versículo que eu sempre trago para isso é que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se de nada eu tenho falta com Ele, é porque Ele me completa em tudo. Né? Então, acho que o primeiro ponto é você ser completo em Deus. Porque, assim, o relacionamento, ele é maravilhoso? Mas o relacionamento jamais vai te suprir como Deus te supre. Por exemplo, diante de uma situação difícil, às vezes você precisa ajudar o seu cônjuge. Você não tem como falar para ele, tipo, nossa, mas você antes me completava, agora eu que tenho que te ajudar? Não tem como. Né? Então, assim, busque ser completo em Deus e busque, igual nós falamos, alguns pontos que você deseja para esse período de solteiro. Então, eu quero me formar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Né? Mas quando você busca, acho que de fato, ser completo em Deus, Deus te mostra pontos que você precisa melhorar, ou que você precisa também se completar ali. Como lidar com o chamado dentro do relacionamento? Quanto é importante ter o mesmo chamado? É possível conciliar chamados diferentes? Isso daqui foi uma crise, né, no nosso relacionamento, no início. Foi uma crise para a Naira, não para mim. Mas, talvez ela pode até falar sobre isso. Mas, assim, primeiro que essa ideia, assim, tipo, de ter uma coisa igual, sabe? Tipo, essa alma gêmea, essa identificação, assim, tipo... Pode acontecer? Pode, mas, mano, a real é que na maioria dos casos não são assim, mano. Tipo, você vai se relacionar com outra pessoa, você não vai se relacionar com o espelho, sabe? Tipo, não é seu reflexo. A pessoa não tem que ser, e ela não tem obrigação nenhuma de ser como você. Até hoje, a gente sempre fica zoando, assim, tipo, porque eu e a Naira, a gente não gosta de nada igual. Tipo, a gente só é crente e, assim, de resto... Tudo a gente gosta só tem os mesmos princípios, detalhe, assim. Os princípios são... A gente tem os mesmos, mas de coisas que a gente gosta na vida, tipo assim, filme a gente gosta de filme diferente, música, mano, sei lá, interesses, profissionais, tudo, assim, é tudo diferente. E o chamado também. Então, assim, é possível, sim, você se relacionar com uma pessoa que tem um chamado diferente.
É óbvio que algumas coisas têm que ser ponderadas, e é por isso que a gente falou na questão de você filtrar as coisas antes de você casar. Precisa existir essa conversa, porque às vezes você tem alguma ideia e algum chamado em que para outra pessoa seja um sentido muito diferente. Tipo, às vezes você quer ser missionário, sei lá, em um país, e, mano, a pessoa não quer sair daqui. É uma coisa conversável até, tipo assim, nem tudo também é assim, né, tipo, não é. Então, assim, Por isso a importância de você existir se muita conhecer, conversa. né? De você conhecer a outra pessoa e Mas, ajustando. mas é possível sim, mano, você trabalhar com uma coisa, você ter um ministério para alguma coisa e a pessoa ter para outra, e vocês, na verdade, uma coisa não precisa concorrer com a outra, sabe? Eu acho que isso é muito importante de ter esse amadurecimento e essa conversa. É entender o quanto, tipo, você sendo você, com o chamado que você tem de Deus e a pessoa tendo o chamado que ela tem, o quanto você consegue contribuir no chamado dela, com aquilo que você, com as suas habilidades, enfim, aquilo que você quer, e o quanto ela consegue contribuir no seu, sabe? Tipo, eu acho que podem existir casos em que realmente uma coisa não vai bater com a outra e isso seja um problema, né? Mas eu acho que a maioria dos casos eles são muito ajustáveis, assim, tipo nesse sentido de você poder realizar os seus sonhos, você poder incentivar e ser uma pessoa que vai contribuir para a pessoa realizar os sonhos dela e vice-versa, né? Então eu acredito que é possível sim. Pessoas com chamados diferentes se relacionarem, e eu acho que isso é o que acontece na maioria dos casos, na verdade. Acho que as pessoas só têm, talvez, pouca facilidade de incentivar o chamado do outro, e quer mais trazer ela para dentro da realidade dela, sabe, tipo, sei lá, eu tenho chamado para ser pastor, então, tipo, mano, vem cá, tipo, fica quietinha, vem aqui, sabe, me seguir. E não é assim, é muito possível você entender, você aceitar aquilo que a pessoa quer construir com Deus e você ser a pessoa que vai ser o degrau para ela poder, né, subir e construir aquilo também, né? Então, é possível sim. Acho que é mais uma questão de humildade e de amor pelo outro. Tipo, mano, entender que você está lá. Por isso que eu falei antes aquela questão de você ter a maturidade de estar no relacionamento para perder, sabe? De você poder ouvir o que a pessoa fala, tipo, meu chamado é esse, eu quero construir isso. E você ter a disposição de não ligar para aquilo que você quer, mas poder ser um investidor daquilo que a pessoa quer. E ela fazer o mesmo do outro lado, né? Eu acho que esse é o ponto ideal, assim. Não querer buscar essa compatibilidade, sabe? Tipo, tem que ser igualzinho. Tipo, esse daqui, que é uma coisa muito diferente de mim, não dá. Então, tipo assim, próximo. Amém. E só para a gente finalizar, só mais uma pergunta. Como lidar com a pressão familiar para namorar logo, sendo que, tipo, a pessoa escolheu, né, esperar, enfim. Gente, de uma forma bem direta, gente chata para te pressionar sempre vai ter para todas as áreas da sua vida. Então, assim, quando você não namora, a pressão é para que você namore. Quando você namora, a pressão é para você casar. Quando você casa, é para ter filho. Quando você tem o primeiro, é para ter o segundo. E isso nunca acaba. Na verdade, as pessoas, elas são chatas, entendeu? Então, elas sempre vão pressionar. Mas a grande questão fique firme naquilo que você escolheu e deixa que o tempo prove para a pessoa que o que você escolheu foi melhor. Então, assim, se eu escolhi esperar, se eu escolhi não ficar namorando com um monte de gente até me casar, deixa que Deus vai mostrar, entendeu, para a pessoa, e deixa a pessoa ficar com os questionamentos dela. Mas essa pressão vai acontecer, seja direta ou seja indiretamente, principalmente com o mundo digital que a gente tem. Tudo te pressiona para tudo, para você comprar as brusinhas, para você, sei lá, andar na moda, para você se relacionar, para você ter um casamento perfeito, postar no Instagram. Tudo te pressiona. Então, assim, nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, para a gente ter certeza e convicção naquilo que nós estamos, de fato, esperando e nos apoiando. Então, é isso, fique tranquilo e responda para a pessoa. Fala, olha, é porque eu decidi isso, né? Mas, assim, né? E você? Da sua vida. Sei lá, né? Pergunta, não tem muito o que fazer. Né? E nosso tempo já esgotou, mas só queria finalizar falando para vocês que o relacionamento, né, o casamento, ele é de fato algo preparado por Deus, ele é algo muito maravilhoso de ser vivido e cada
Cada casal vai viver ali a sua pintura especial feita por Deus de uma forma diferente. E a gente poderia falar muitas coisas sobre relacionamento. E eu acho que nós, como jovens, uma coisa que a gente não pode ter é vergonha de querer saber mais sobre o assunto. Eu sempre falo para todo mundo, falo, quando alguém quer estudar, a pessoa vai, faz 5, 7 anos de faculdade, aí se forma para exercer lá a profissão dela. Quando a pessoa quer subir de cargo, ela vai. Aí quando a pessoa quer casar, ela quer encontrar alguém bonitinho e vai dar certo. Não vai, entendeu? Então, assim, tenham essa abertura, sim, se você é solteiro ou se você já se relaciona, para aprender mais, para você investir de fato no seu relacionamento, procurem pessoas que possam ajudar vocês com relação a isso. Caso vocês tenham mandado perguntas e a gente não tenha respondido, pode chamar a gente bate um papo se tiver algo mais pessoal. É isso, gente, cada um tem isso e a gente não espera que nenhum relacionamento seja lindo, maravilhoso, porque na verdade é só quando você rola o feed e por trás tem muita coisa, tá? E queria só que... Por último, só da minha parte, sim, eu acho que uma coisa muito, muito importante, principalmente para quem ainda não está no relacionamento, para quem está no relacionamento também, né? Se você não casou, ainda é tempo de você... ainda dá tempo de você filtrar e colocar algumas coisas. Mas é assim... seja honesto com o seu valor, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante quando você olha no espelho, mano, e entende quem você é, em todos os aspectos, sabe? Tipo, olhando a sua vida como um todo. Quem você é como homem, quem você é como mulher, as coisas que você conquistou, as coisas que você almeja, a família que você tem, a maturidade que você tem. Eu acho que é muito importante você ser honesto com tudo isso, para que isso sirva de parâmetro para quem você quer que entre na sua vida, sabe? Tipo, abrindo o coração, assim, em particular, eu vejo que isso acontece muitas vezes, e eu acho que é até uma pressão maior, né, como, usando um termo de internet, assim, né, não é meu lugar de fala, mas eu acho que acontece isso muito, principalmente com mulheres, porque eu acho que existe muito uma pressão disso, sabe? Tipo assim, de você não pode ficar para titia. Então, meio que existe essa pressão de você aceitar algumas coisas. E, mano, isso não pode acontecer. Falando até de uma experiência nossa, dessas conversas que a gente tinha, né? As conversas tensas de padaria, assim, né? Tipo, que os garçons vinham trazer guardanapo pra gente secar as lágrimas. Eu lembro uma vez, tipo, na verdade foram algumas vezes, mas eu lembro que a primeira vez que a Naira olhou pra mim e ela falou, eu preciso saber o que você quer da vida. A gente já tava noivo, esse cheque aí. Acho que foi um pouco antes da gente... Bom, não sei se a gente estava noivo e tal, a gente já tinha um tempo de relacionamento. Mas eu lembro que ela falou isso, tipo assim, ela falou, porque se a gente casar, ela falou, eu vou estar submetendo a minha vida a sua, então eu preciso saber para onde você está indo. Eu preciso saber onde eu estou amarrando meu burro. E ela me botou muito contra a parede com isso. Eu fiquei tipo, mano, né, tipo, quem eu sou? O que eu estou fazendo da vida, né? E eu achei isso muito da hora, na real, porque ela estava certa, tipo, ela não estava entrando para brincar, não, sabe? Era um compromisso pro resto da vida, em que ela ia estar fazendo um vínculo, né, tipo, comigo, submetendo a vida dela ali. Então, assim, é muito importante isso, sabe? Então, assim, todo mundo é importante, mas eu acredito que principalmente, tipo, para as meninas nesse sentido, eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que já falamos muito sobre submissão aqui várias vezes, mas se alguém quiser, enfim, aprofundar sobre o assunto, a gente pode falar depois. Mas é muito importante, mano, acho que você entender isso, sabe? Tipo, reconhecer o seu valor em todos os aspectos, entender, mano, quem você é em Deus e que você precisa de uma pessoa, tipo assim, do seu nível para mais. Tipo, você não tem que aceitar menos. De verdade, eu tô falando, mano, pra você filtrar, tipo, o caráter mesmo, você tem que... A fase de relacionamento, eu e a Naira, a gente brinca, tem que ser uma peneira, mano, não é pra você ficar, tipo, se apaixonando pela pessoa, é pra você peneirar ela, pra ver se ela é digna de que você se apaixone. Tem que ser assim,
Porque se você não fizer isso, e talvez você se apaixone muito antes, e você casar e você quiser peneirar depois, talvez depois que você peneirar vai sobrar um monte de coisa em que você não queria ter assumido um compromisso pro resto da vida. Então, peneira antes, né? Então, mano, é muito importante isso. Não deixa que nenhuma dessas outras coisas te pressione, seja tempo, seja idade, seja gente, seja família, seja você mesmo, seja sua ansiedade, tipo, mano, tira todas as pressões e confia em Deus, mano. Precisa muito, sabe? Tipo, precisa existir isso. Óbvio que tem passos nossos, mas você precisa confiar em Deus, de que Deus é bom. Deus, mano, cuida de todas as áreas da nossa vida. É óbvio que Ele vai cuidar da sua área sentimental. É óbvio que Ele vai cuidar do seu relacionamento e que Ele vai te guiar nisso, sabe? Então, assim, não prejudica Deus abrindo a porteira, assim, sabe? Tipo, mano, que vier veio, é nóis, se der certo Deus, se não der próximo, tipo, não faz isso, porque você vai arranjar mó dor de cabeça, tipo, é mó trampo depois, tipo assim, porque depois tem que remendar um monte de coisa e começar do zero de novo. Então, assim, não tem problema nenhum você ser seletivo, desde que você seja seletivo com coisas reais, assim, né? Não adianta você ser seletivo com coisa fútil, tipo, eu quero um ricão, bonitaço, né? Tipo assim, pode vir, mas se vir, deixa que Deus manda, assim. Mas seja seletivo com coisas realmente importantes, com princípios, em saber como a pessoa é com Deus, com a família, com as responsabilidades dele, dela, enfim, que seja. E acho que é isso.